Olá, nesse vídeo o assunto recorrente de consultório que eu vou trazer é: e aí, quanto tempo leva, hein, para eu ficar curada, para eu me recuperar de uma relação tóxica, de um sistema familiar disfuncional? Como é que é isso? Eu vou falar um pouco da minha experiência, trazer alguns profissionais que eu me baseio para pensar sobre esse tempo e essa possibilidade, e pode ser que isso te dê minimamente uma localização, porque, claro, pode parecer uma coisa muito genérica, abstrata. Olha, cada um vai ter seu tempo, não sabemos, vai fazendo terapia aí para ver. Pode ser que o que eu vou trazer te dê aí alguma localizada e te ajuda a entender esses processos de recuperação, de cura. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de traumas infantis e relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Bem, quando se fala de tempo e de cura, eu particularmente não tenho uma opinião formada para dizer, eu acredito que uma pessoa pode se curar. De fato, talvez eu não tenha tempo de experiência o suficiente, não tenha trabalho interno, pessoal, terapêutico suficiente para poder dizer, e aí, tô curada, não tô? Como é que é isso? Né? Alguns autores vão falar sobre isso, então, por exemplo, eu fiz uma série de vídeos aqui do livro O que Aconteceu com Você, do Bruce Perry e da Oprah Winfrey. Bruce Perry é um psiquiatra infantil, criou uma metodologia, se eu posso dizer assim, é meio complexo, mas é um jeito de abordar sobreviventes de traumas, crianças e adolescentes. Ele descreve ali no livro, se você quiser saber mais detalhes, vai no site dele. E a pegada do Bruce Perry com essa metodologia é fazer um trabalho neurosequencial. Em linhas muito gerais, é algo como, do mesmo jeito que quando o trauma e a negligência ficou registrado para aquela criança, para aquele adolescente, isso veio junto com a formação do cérebro dele, que é sequencial, começa da parte inferior, tronco cerebral, até o ápice, que é o córtex. Então, nessa metodologia, ele tem uma abordagem multidisciplinar, onde a primeira coisa a ser feita é trabalhar a regulação emocional dessa pessoa que ele está acompanhando, criança, adolescente, e também estar num ambiente com pessoas minimamente capacitadas sobre a informação do trauma para proporcionar àquela pessoa que está em recuperação rotina, previsibilidade e afeto. O que o Bruce Perry traz nesse livro? Ele não fala exatamente, nem diretamente, pelo menos não no meu entendimento, sobre um tempo para cura, mas ele traz pelo menos, eu acho que umas 4 histórias onde ele conta o tempo que essas crianças, sendo retiradas da família, ou se não foram retiradas da família, elas foram para uma escola que tinha minimamente ali uma capacitação de informação de trauma para saber lidar com aquela criança. Ele, em geral, vai descrever um tempo de 9 meses a 1 ano para essa criança, adolescente, começar a responder, a se comportar de uma forma mais equilibrada ou com menos desregulação emocional e começar a ter ali alguma ligação com as pessoas desse entorno, sem tanta reatividade e ou dissociação. Se você não faz ideia do que eu estou falando, na playlist O que Aconteceu com Você? É uma pergunta. Tem o vídeo Ativação e Dissociação. Eu vou deixar aqui como indicação, sugiro fortemente que você escute para você entender do que eu estou falando. Não vou me aprofundar aqui, porque já está tudo dito naquele vídeo, para que esse vídeo não ficar longo, ok? Então, ele traz esse tempo
como exemplo de, olha, essa criança, esse adolescente levou em torno de 9 meses a 1 ano nesse ambiente previsível, com rotina, com afeto, com adultos minimamente preparados para lidar com a situação do que ela sofreu. E aí essa criança, adolescente, começar a responder de forma mais equilibrada, mais afetuosa, conseguir ter algum desenvolvimento ali escolar e até mesmo atividades motoras como educação física, como uma pessoa que, opa, algo mudou aqui. Ela está conseguindo se conectar com as pessoas, ela está menos sensível, reativa, tem algo aqui que está diferente. Então, esse é um tempo que eu observo em consultório e aí ele se encontra com um tempo que foi dito, compartilhado pela Christiane Sanderson. Christiane Sanderson é uma psicóloga britânica com 35 anos de experiência e o grande know-how dela é ligada a abuso sexual infantil, mas claro, todos os outros abusos, mas digamos que o tema ali principal que a Christiane é conhecida é pelo abuso sexual infantil. Ela é uma autora que eu já venho acompanhando desde a minha formação como terapeuta e atuação a partir ali de 2015. E no ano passado eu fiz um workshop com a Christiane Sanderson, ela fez um workshop online. Então eu estou falando é desse ano, janeiro de 2024, inclusive eu gravei 3 vídeos para contar o que foi que ela compartilhou nesse workshop e que eu disponibilizei para que outros profissionais, outras pessoas que se interessam pelo tema, pudessem ter acesso sem ter feito o workshop com ela. O que a Christiane Sanderson trouxe nesse workshop de janeiro de 2024 que eu participei? Que o tempo que ela tem observado de recuperação, o tempo médio, né? Isso não é, todo mundo vai ser assim. Pelo amor de Deus. Estamos falando de ser humano. O ser humano é um bicho super, super, super complexo. Então, não dá para padronizar nem generalizar. Mas, como Christiane Sanderson tem uma atuação acadêmica e comunitária muito extensa, porque ela realiza trabalho com diversas áreas, né? Uma grande especialista nesse tema do abuso sexual infantil, a Christiane Sanderson é uma pessoa que tem relevância, por exemplo, para poder dar bases de informação para a criação de políticas públicas no Reino Unido, para poder estabelecer, para um atendimento social, qual é o tempo mínimo que se precisa oferecer para um sobrevivente de traumas da infância. E aí ela estabeleceu um tempo que ela tem observado, que tem dado boas respostas, que é o tempo de 2 anos. O que a Christiane Sanderson fala sobre isso? Ela fala que 1 ano é um tempo de vínculo terapêutico. E a gente está falando de sessões de 1 hora semanal. Primeiro ano, vínculo terapêutico. O que é isso? Minimamente é uma pessoa que está ali sendo atendido por um profissional, por uma profissional onde ela sente segurança, confiança, mesmo sentindo medo e vergonha de falar algumas coisas, ela consegue falar e cada vez que esse profissional valida, escuta, não julga, essa confiança, esse vínculo seguro vai se estabelecendo. E aí, no ano seguinte, o que em geral eles têm observado? Que a pessoa sobrevivente de traumas e abusos na infância começa a ir mais fundo no processo de recuperação. Começa a falar sobre coisas que não falava antes, contar sobre comportamentos que não contava antes e que é muito importante para o processo de recuperação.
Então, de alguma forma, Christiane Sanderson e o Bruce Perry estão falando aí de um tempo da observação profissional deles sobre um tempo médio de recuperação. Em torno de 1 ano para a gente começar a ver algumas respostas, né? O Bruce Perry tem uma pegada diferente da Christiane Sanderson, porque o Bruce Perry trabalha com equipes multidisciplinares. Christiane Sanderson está falando de uma experiência de consultório, especialmente nos atendimentos sociais no Reino Unido. Mas isso dá minimamente para a gente uma base de tempo. Por que eu estou trazendo isso? Porque em consultório eu escuto uma certa angústia, né? Então a pessoa fala: poxa vida, eu já sei o que é que tem que fazer, o que é que seria melhor que eu não fizesse, e, no entanto, eu me vejo repetindo coisas. Olha o que aconteceu comigo, de novo eu não consegui colocar limite, ou eu fiz de um jeito que não foi como eu gostaria. E aí o que eu trago para dentro de consultório, né? Que é: como é que está a sua vida nesse processo de recuperação? Quais são as bases imprescindíveis para uma recuperação acontecer? E é claro que cada pessoa vai fazer aquilo que é possível por causa de um monte de coisas, né? Eu vou trazer aqui um cenário muito potente, talvez ideal para um processo de recuperação acontecer com uma constância e a pessoa poder dizer: putz, com 1 ano eu vou ter ali alguma resposta de como eu andei, progredi, evoluí na minha recuperação. Então, qual é o cenário mais favorável? O cenário mais favorável é que você não esteja em um ambiente tóxico. Não esteja com pessoas que te humilham, criticam, te envergonham, seja de forma explícita ou implícita. Dá uma olhadinha no meu vídeo, saia de ambientes tóxicos, para você entender um pouco mais do que eu estou falando, tá bem? Então, esse é um ponto, você sair de ambientes tóxicos, seja ambiente físico, casa, trabalho, virtual, seja amigos, pessoas que você se relaciona. Então, esse é um ponto muito importante. E esse é um ponto muito importante, não saiu da minha cabeça. Esse é um ponto importante já demonstrado em pesquisas que vão dizer: mais forte do que a genética é o ambiente. Então, a pessoa pode ter uma genética com propensão a ter coisas muito graves, mas se ela estiver num ambiente respeitoso, afetuoso, e isso Bruce Perry vai falar muito no livro que aconteceu com você, da experiência dele, essa pessoa pode não expressar algumas coisas que estavam previstas em termos de transtornos, doenças, porque ela está num ambiente e ela tem uma conexão saudável com esse ambiente. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa pessoa, ela precisa estar com os 3 pilares acontecendo, ainda que seja muito pequenininho, mas eles precisam estar acontecendo e progressivamente se consolidando. Alimentação saudável, atividade física e sono de qualidade. Aqui eu tenho vídeos sobre sono saudável, sobre atividades físicas, enfim, você vai conseguir encontrar tudo isso aqui, vou deixar nos cards, mas os 3 pilares de autocuidado. Quando falamos sobre sobreviventes, não tem como uma recuperação acontecer se essas 3 coisas não estiverem acontecendo minimamente. E é claro que se você estiver num ambiente tóxico, seja físico, seja virtual, a chance de você começar
e dar continuidade para os 3 pilares de autocuidado cai drasticamente. E aí as pessoas vão falar sobre autossabotagem. Bem, se onde você estiver, com as pessoas com as quais você convive, cada vez que você dá um passo para ter uma vida mais saudável, ainda mais se você não tiver esse histórico na sua vida, se você nunca fez isso, a chance de você conseguir é mínima. Ela sim tem a ver com você, mas tem muita força o ambiente. E a gente está falando de questões neurobiológicas, não é algo controlável. Se cada vez que você tenta fazer algo para o seu bem-estar, você recebe punição, crítica, a chance disso dar continuidade é mínima. E não adianta exatamente ter só boa vontade, ok? Então é muito importante que você saiba disso. Beleza. A gente precisa ter um ambiente de qualidade, funcional, saudável, seja físico, seja virtual. Os 3 pilares de autocuidado acontecendo: sono, alimentação saudável e atividade física regular. E para quem pode, a psicoterapia focada no trauma, porque existem abordagens que não consideram o passado. E aí, o que em geral se observa num processo de recuperação, de transformação, de autoconhecimento? Você patinando. Ah, não estou conseguindo fazer isso. Aí você vai para uma abordagem que te ensina umas estratégias de como você colocar aquelas coisas para acontecer. E é óbvio, racionalmente você fala, claro, é só fazer isso, mas na hora de fazer a coisa não vai, não sai. Emocionalmente não rola. O que isso denuncia? Isso denuncia possivelmente coisas que aconteceram na sua infância, ainda que você ache que a sua vida e a sua infância foi super saudável, tudo deu certo, você não lembra de nada, então não aconteceu nada muito grave. E eu devo realmente ter um problema muito sério de má vontade. Em geral, quando a gente vai para um processo de psicoterapia que leva em consideração a biografia infantil e de adolescência, plim, a coisa acontece, a gente descobre que tiveram coisas ali que aconteceram e que sim está impactando na sua vida adulta. Então, quando eu falo sobre qual é o tempo possível, mínimo necessário para a gente ver uma recuperação acontecendo na vida de um sobrevivente, o tempo que eu vejo é em torno de 1 a 2 anos para ter sinais de mudanças consistentes, combinado com o ambiente, 3 pilares de autocuidado e uma psicoterapia focada no trauma. Ok? E aí, claro, levar em consideração que esse tempo, muitas coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa no início da recuperação, as pessoas, que eu digo com a oportunidade de fato ter deixado o ambiente, esse ambiente em geral é o ambiente da família nuclear, né? O que é um peso imenso para uma sociedade como a nossa, que tem muita dificuldade para olhar para essas questões de família disfuncional e tóxica, porque isso flerta com pecado, com ingratidão, a gente não pode falar disso, isso complica muito, porque como é que vai falar sobre isso, né? Se eu olho para o lado e todo mundo que eu tento falar sobre isso, eu recebo aí uma punição, alguma coisa nesse sentido. Mas quem consegue fazer essa saída, o que em geral vai experimentar nos primeiros meses, mesmo tendo os 3 pilares acontecendo, ainda que seja meia boca, mesmo que tenha a psicoterapia focada no trauma acontecendo, ela vai experimentar uma confusão muito grande. Uma sensação, inclusive, de piora. Nossa, eu saí de lá e eu estou me sentindo pior. Claro,
Quando você está num ambiente tóxico, em geral, como é que você está? Você está em hiperalerta, hipervigilância. Porque a qualquer momento alguém pode falar, fazer algo. E aí você já aprendeu a se antecipar desde a infância para não ser pego de surpresa, para não se sentir traído, para não se sentir atacado. Quando eu falo de ataque, eu estou falando de coisas primárias mesmo. Se você acompanhou a série dos meus vídeos, o que aconteceu com você, a gente está falando de uma sensação do corpo diante de situações traumáticas, de negligência, que é luta e fuga. São coisas primárias. Eu tenho a sensação que, de fato, tem um predador que pode me atacar. Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu finjo de morta. Em geral, as crianças têm que fingir de morta porque elas não têm força, nem capacidade cognitiva, nem desenvolvimento cognitivo, a depender da fase, para pensar em luta ou fuga. Ela tem que fingir de morta, que é a dissociação. Se você não viu esse vídeo, recomendo fortemente. Então, quando eu vou para um ambiente controlável, onde, sei lá, eu estou vivendo comigo mesma, ou mesmo que eu divida uma casa, um lugar com outras pessoas, tipo, sei lá, pensão, dividir apartamento com amigos, alguma coisa assim, ou uma casa, aí eu vou começar a ter momentos de relaxamento e aí eu vou ter uma noção de como o meu sistema nervoso está todo lascado, sensibilizado, tudo me assusta, eu tenho pensamentos, eu posso ter pensamentos intrusivos, eu posso ter flashbacks, que são cenas da minha infância, da minha adolescência, ou mesmo da semana passada, que eu estava com uma pessoa que é um fator estressor na minha vida. E aí a pessoa pode ter uma sensação, gente, a minha vida está pior. Isso faz parte do processo. Eu brinco com uma coisa séria, que é como se a gente estivesse fazendo uma faxina. Imagina uma super faxina, onde você põe tudo para o alto, tudo, tira tudo do lugar. Esse é o momento da recuperação, a parte primeira. Aí você saiu do tal ambiente tóxico, então está conseguindo controlar minimamente para você ter o seu ambiente, ainda que o seu ambiente seja o seu quarto, tá? Quando a gente começa o primeiro momento da recuperação, o que a gente vai dar como prioridade? A gente vai dar como prioridade montar a cama que estava desmontada. O colchão que estava em cima da geladeira. E aí, quando as coisas estiverem minimamente montadas e nos seus devidos lugares, cama no quarto, geladeira na cozinha e fogão, sofá na sala, aí eu começo a ver as pequenas coisas. Gente, onde foi parar aquele meu livro XPTO que com essa faxina aqui eu não estou encontrando? Ele estava entre um lençol e um travesseiro que estava lá no canto quando você começou a fazer a faxina. O que eu estou falando? Eu estou falando que quando você, no processo inicial de recuperação, a gente vê as grandes coisas, as coisas absurdas de desregulação emocional, os pesadelos, os pensamentos intrusivos, os flashbacks. A gente vai trazer ali ferramentas e o processamento emocional durante a terapia traz alguma organização para isso. E depois a gente começa a ver as coisas mais sutis, né? Que sou eu sentindo susto com coisas muito banais, não conseguindo ter paciência para, de repente, mediar uma situação de uma conversa ali que é relativamente simples, mas eu não estou dando conta. Então, a gente tem fases no processo de recuperação. E a gente só vai conhecendo conforme o tempo vai passando e a gente vai fazendo um experimento que é os momentos ali de relação, de trabalho, ou com um namorado, ou com um amigo, com uma amiga, né? Cada vez que você sai ali da sua caverna, que você acessa ali uma dificuldade, opa, a gente tem tema para trabalhar no processo terapêutico. E a gente vai trabalhando por fase. Então, é muito importante o tempo e entender que em cada tempo, em cada momento, você vai lidar com coisas, num primeiro momento, muito absurdas, enormes, e a cada momento de relaxamento, outras informações vão vindo à tona, que num primeiro momento pode parecer não estou melhorando nada, mas é importante fazer a revisão. Eu já trouxe isso em alguns vídeos, trago muito em consultório.
Vamos dar uma olhada como foi essa experiência? Vamos olhar em retrospectiva? E às vezes a pessoa tem uma experiência muito parecida que aconteceu há 1, 2 anos atrás. Ah, é a mesma coisa. Vamos ver se é mesmo a mesma coisa? A hora que a pessoa começa a descrever e a gente vai vendo como que você lidou com isso há 2 anos atrás e como você lidou agora. Qual foi o tempo que você ficou nessa situação? Qual foi o tempo agora que você ficou e conseguiu perceber isso aqui e conseguiu sair dessa situação? Em geral, a diferença é gritante. Tem pessoas que levam 1 ano, há 2 anos atrás, para resolver uma situação super conflitante, e agora, no processo de recuperação, ela levou 2 meses. Vamos falar em meses? Antes levou 12 meses para resolver algo, e agora 2. É muita coisa. E é claro, é compreensível quem está dentro do furacão não perceber. E por isso que é tão importante, no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de psicoterapia, as revisões. Eu faço a retrospectiva e vou revisando. O que eu fiz aqui? Como é que foi? Porque com quem que você pode se comparar? Apenas com o seu eu do passado. Claro que pessoas com comportamentos que te inspira, que você admira, pode ser um lugar de uma referência de observação e você querer aprender alguma coisa ali e fazer algo parecido. Mas se comparar, não. Você só pode se comparar com a sua própria história. E o processo de recuperação, ele é um processo que ele tem um quê mesmo de uma sensação solitária, por vários motivos. Você não precisa fazer isso sozinho, claro, isso vai depender da sua história, né? Se você tem o privilégio de poder fazer terapia, se você tem o privilégio de sair de um ambiente tóxico, é maravilhoso, mas sim, você vai experimentar uma solidão porque você vai lidar com muitas coisas que é só você que está sentindo e não é visível. Não é uma coisa que a pessoa olha e fala, olha, o braço está quebrado, a perna está quebrada. Não. Tem uma quebra, tem uma fissura dentro de você. Então, isso que eu quero trazer como reflexão para você pensar sobre esse tempo de recuperação. Tem um meme no Instagram que eu adoro, que a pessoa fala uma caixinha de pergunta, fiz 2 sessões de terapia, até agora não melhorei. Aí a moça fala, gente, isso aqui não é depilação a laser, não. Vai pagando aí e esquece. Claro que não é esquece. Mas é importante saber que não vai ser com 2, 4, 6 sessões que você vai sentir uma recuperação em relação aos abusos que você teve na infância, traumas, negligências, tá? Isso é bem importante ter aí no seu radar. Eu espero que esse conteúdo tenha te localizado minimamente sobre essa questão do tempo e isso te traga também a um lugar de, opa, deixa eu me orientar aqui com esse tempo e ir me observando para ver aonde eu andei, aonde eu preciso andar, o que eu preciso ajustar para cuidar do meu processo de recuperação. Tá bem? Bem, deixa o seu comentário, como é que esse conteúdo te impactou, como é que está sendo o seu processo de recuperação, você já está vivendo isso, tem minimamente aí um tempo que você sente, o seu processo de recuperação está acontecendo junto com um profissional que é focado no trauma, na sua biografia de infância, você já teve outras experiências, percebe a diferença entre uma e outra? Conta aqui pra gente, eu vou gostar de saber e as pessoas que acompanham o meu canal também podem se beneficiar. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e o algoritmo entregar para mais pessoas. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal, toda segunda às 7 da manhã tem um conteúdo de psicoeducação e quarta ao meio-dia, como hoje, um tema recorrente de consultório que é votado pelos meus seguidores no Instagram, no perfil @Thais_Tosati, toda segunda-feira. Vai lá e vota também para poder ter mais conteúdos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.